Oi pessoal, essa é a sétima videoaula do curso de Filosofia da Linguagem. Nessa videoaula, vamos avançar no livro do professor Michael Morris da Universidade de Sussex, na Inglaterra. O título do livro em português é Uma Introdução à Filosofia da Linguagem. Na videoaula de hoje, vamos apresentar o capítulo 3 do livro de Morris. O capítulo 3 é intitulado Russell sobre as descrições definidas e é dividido em 8 seções. Vamos para os títulos das seções. A primeira seção é uma introdução em que Morris mostra a discordância entre Frege e Russell com relação a como funcionam os termos singulares em nossa linguagem. A segunda seção apresenta 5 problemas que toda teoria do significado deve responder. A terceira seção faz um esboço de como Russell resolve esses 5 problemas. A quarta seção explica essa solução de Russell em detalhes. A quinta seção mostra a crítica que Strawson faz à teoria de Russell. A sexta seção apresenta uma crítica que Donovan faz tanto a Russell quanto a Strawson. A sétima seção mostra como poderíamos defender a teoria de Russell dos ataques feitos por Strawson e Donovan. E por fim, a oitava seção dá um panorama geral sobre a filosofia da linguagem de Russell no que diz respeito a como as palavras se relacionam com as coisas no mundo. Vamos agora à introdução. Você sabe quem foi Alexandra Fyodorovna? Bem, ela foi a mulher do último czar russo, que por sua vez teve um fim muito semelhante ao rei francês Luís XVI. E Grigori Rasputin, você conhece? Ele foi o monge que Alexandra mais admirava. E Félix Yusupov? Bem, ele foi o homem que matou esse monge. Observem que do lado esquerdo temos 3 nomes próprios, Alexandra, Rasputin e Yusupov. Já do lado direito temos 3 descrições dessas pessoas, a mulher do último czar russo, o monge que a mulher do último czar russo admirava e o homem que matou o monge que a mulher do último czar russo admirava. Como cada uma dessas descrições se refere a um único indivíduo, chamamos de descrições definidas. Tanto descrições definidas como nomes próprios são tradicionalmente denominados de termos singulares. Até Russell, a maioria dos filósofos defendiam a tese de que tanto nomes próprios como descrições definidas fazem parte da mesma categoria linguística dos chamados termos singulares. Essa tese também foi defendida por Frege e denominaremos de F3. Outra tese defendida por Frege é de que tanto nomes próprios ordinários quanto descrições definidas têm sentido, mas nem sempre têm referência. Vamos denominar essa tese de F4. Vimos que, com relação aos termos singulares, Frege defendeu 2 teses. A primeira, que denominaremos ST1, é que a função de um termo singular é se referir a um objeto. Objeto aqui entendido em sentido amplo. Objetos físicos, abstratos, pessoas, ou seja, tudo aquilo que pode ser individualizado. Outra tese defendida por Frege, que chamaremos de ST2, é de que, se numa sentença ocorre um termo singular que não tem referência, a sentença como um todo não terá valor de verdade, ou seja, ela não será nem verdadeira nem falsa. Qual é a posição de Russell com relação a essas teses? Bem, em seu artigo Dada a Notação, Russell defende que descrições definidas não são termos singulares. Desse modo, ele rompe com Frege e com a tradição, negando a tese F3. A intenção de Russell com isso é, na verdade, abandonar a noção de sentido, que, como vimos na aula 4, é bastante problemática. Em outras palavras, negar F3 permite a Russell também negar F4. As teses ST1 e ST2 são mantidas por Russell, mas agora o conceito de termo singular é bem mais restrito que o fregeano. Vamos agora entender quais são os 5 problemas que toda a teoria do significado deve responder no que diz respeito aos termos singulares. O primeiro problema, que denominaremos P1, é como enunciado envolvendo identidade podem ser verdadeiros e informativos, ou seja, não triviais. Outro problema semelhante a esse, que denominaremos P2, é como podemos trocar expressões que se referem ao mesmo objeto em contextos psicológicos ou epistêmicos. E o terceiro problema é como dizer algo significativo ao usarmos nomes próprios ou termos singulares que não se referem a nada, como o Odisseu ou o corpo celeste mais distante da Terra. Vimos na aula 4 que Frege introduziu a noção de sentido para resolver esses 3 problemas. Vimos também alguns problemas na noção de sentido, de modo que uma teoria do significado que resolve esse problema sem a noção de sentido parece ser mais promissora.
Mas há dois problemas que a abordagem freiriana dos nomes próprios não consegue resolver. Seria possível uma abordagem dos nomes próprios que fizesse a lei do terceiro excluído valer também em sentenças em que ocorrem expressões como o atual rei da França? Denominaremos esse problema de P4. Vamos analisar as sentenças o atual rei da França é careca e sua negação, o atual rei da França não é careca. Dado que a França não é mais um reinado, a expressão o atual rei da França não se refere a ninguém. Mas, por ST2, sabemos que se um termo não tem referência, a sentença como um todo não pode ter valor de verdade. Isso quer dizer que tanto a sentença o atual rei da França é careca, quanto sua negação, a sentença o atual rei da França não é careca, não são nem verdadeiras nem falsas, e isso invalida a lei do terceiro excluído. Por fim, vamos ao último problema, que denominaremos de P5. Como pode ser verdadeira uma sentença do tipo N não existe, em que N é um termo singular? Vamos tentar entender melhor esse último problema. Tomemos como exemplo a sentença Papai Noel não existe. Sabemos que o nome próprio Papai Noel não se refere a nada, mas, novamente por ST2, qualquer sentença em que ocorre o nome Papai Noel não pode ser nem verdadeira nem falsa. Assim, se Papai Noel não existe, a sentença Papai Noel não existe não pode ser verdadeira, o que é muito esquisito. Como poderíamos solucionar P4 e P5? Nosso primeiro impulso seria abandonar ST2. Poderíamos, como alternativa, dizer, por exemplo, que Papai Noel subsiste, embora não exista realmente. Mas será que isso resolveria todos os nossos problemas? Infelizmente, essa alternativa não consegue explicar os problemas envolvendo identidade, ou seja, abandonar ST2 não nos ajudaria a encontrar uma solução para P1 e P2. Vamos agora para a seção 3.3, que vai explicar, em linhas gerais, a solução que Russell dá a esses 5 problemas. Russell, na verdade, não abandona ST2. Em vez disso, ele ressignifica a noção de termo singular. O ponto é que, para Russell, descrições definidas não estão na categoria dos termos singulares, mas na categoria de expressões denotativas. Mas o que são expressões denotativas? Bom, Russell não dá uma definição, mas sim uma série de exemplos. Vejamos alguns exemplos de expressões denotativas. Um homem, algum homem, qualquer homem, todo homem e todos os homens são exemplos dessas expressões. Vamos agora tentar entender como Russell compreendia essas expressões denotativas. Vamos tomar como exemplo a sentença Yusupov atirou em alguém. A partir do pedaço Yusupov atirou em, Russell extrai a função proposicional representada por Yusupov atirou em X. O próximo passo é quantificar sobre a função proposicional. Assim, a sentença Yusupov atirou em alguém significa para Russell que há ao menos um objeto tal que Yusupov atirou nesse objeto. Vamos agora aplicar o mesmo raciocínio a outro tipo de expressão denotativa, as chamadas descrições definidas. Considere a sentença o atual rei da França é careca. Enquanto algum significa que há ao menos um objeto, o artigo definido o significa que há exatamente um objeto. Isso significa que a sentença como um todo deve ser entendida assim. Há exatamente um objeto que é atualmente rei da França e esse objeto é careca. Para sermos precisos com a lógica de Russell, a expressão há exatamente um objeto que é atualmente rei da França é uma abreviação. Ela está afirmando 3 coisas simultaneamente. A primeira, que há ao menos um objeto que é atualmente rei da França. A segunda, de que há no máximo um objeto que é rei da França. E a terceira, de que qualquer coisa que for um rei da França é careca. A grande inovação de Russell foi tentar desvendar a estrutura lógica de uma sentença não por uma mera análise gramatical. Em outras palavras, para Russell, a estrutura superficial oferecida pela gramática de uma sentença não pode ser considerada um guia seguro para sua estrutura lógica, ou seja, sua estrutura real. Vamos agora para a seção 3.4 e ver em detalhes a solução de Russell para os 5 problemas apresentados anteriormente. Vamos então retomar quais são os 5 problemas que toda teoria do significado deve responder. O primeiro é como enunciado envolvendo identidades pode ser ao mesmo tempo informativo e verdadeiros, ou seja, como eles podem ser verdadeiros sem serem triviais. Lembre-se do exemplo da estrela da manhã. O enunciado a estrela da manhã é a estrela da manhã é um enunciado envolvendo identidade e é trivialmente verdadeiro.
Mas o enunciado "a estrela da manhã é a estrela da tarde" também é um enunciado envolvendo identidade. E também é verdadeiro, mas é uma descoberta astronômica nada trivial. Como Russell resolve esse problema? Bom, o ponto é que a estrela da manhã e a estrela da tarde não são para Russell termos singulares, e sim descrições definidas. A sentença deve ser entendida como asserindo três coisas. 1. Há exatamente um objeto que é uma estrela da manhã. 2. Há exatamente um objeto que é uma estrela da tarde. E 3. O que quer que for estrela da manhã é estrela da tarde e vice-versa. Mas por que não substituir o predicado X é uma estrela da manhã pelo predicado X é uma estrela da tarde, visto que são coextensivos, ou seja, se aplicam aos mesmos objetos? Russell vai defender que eles não significam a mesma coisa, visto que são qualidades distintas, e é por isso que essa é uma equivalência informativa. Voltaremos a esse ponto mais adiante. Vamos agora ao segundo problema, P2. Esse problema diz respeito a como podemos ter dificuldades em trocar expressões que se referem ao mesmo objeto em contextos psicológicos ou epistêmicos. Vamos aqui relembrar o exemplo que apresentamos na videoaula 4. Na videoaula 4, vimos o caso da classicista Carol. Ela não é astrônoma, de modo que ela não sabe que a estrela da manhã aparece à tarde. Desse modo, a sentença "Carol acha que a estrela da manhã aparece à tarde" é falsa. O problema é que a estrela da manhã é a estrela da tarde. Carol, obviamente, sabe que a estrela da tarde aparece à tarde, de modo que a sentença "Carol acha que a estrela da tarde aparece à tarde" é verdadeira. Como isso é possível? Lembre-se que a estrela da tarde é uma descrição definida. Isso permite duas leituras dessa mesma sentença. A primeira leitura seria dizer que Carol acha que há exatamente um objeto que é a estrela da tarde, e esse objeto aparece à tarde, ou seja, que o escopo daquilo que Carol acha é maior que o escopo da descrição definida. Outra opção é entender que há exatamente um objeto que é a estrela da tarde e Carol acha que esse objeto aparece à tarde. Nesse caso, o escopo da descrição definida é maior que o escopo do que Carol acha. Vamos agora ao problema P4. Como a abordagem de Russell lida com o problema de fazer valer a lei do terceiro excluído também para sentenças que contêm expressões como "o atual rei da França", que não se referem a nada? Bom, vamos olhar novamente para a sentença "o atual rei da França é careca". Sabemos que para Russell, essa sentença significa que há exatamente um objeto que atualmente é rei da França e esse objeto é careca. Mas o que acontece com a negação dessa sentença? Ou seja, o atual rei da França não é careca. Nesse caso, depende mais uma vez do escopo da descrição definida. Se o escopo da descrição é maior que o da negação, devemos entender que a sentença acima está afirmando que há exatamente um objeto que é atual rei da França e que esse objeto não é careca. Outra opção é entender o escopo da negação como sendo maior que o da descrição definida. Nesse caso, o atual rei da França não é careca, deve ser entendido como não há exatamente um objeto que é atual rei da França e esse objeto é careca. E é justamente nessa segunda interpretação que vale a lei do terceiro excluído. Vamos tentar resolver agora o quinto problema, a saber, como podemos entender sentenças do tipo N não existe, em que N seria um nome próprio ordinário ou uma descrição definida. Vamos começar com um caso em que N é uma descrição definida, como em "o atual rei da França não existe". Aqui, a saída russelliana é bastante simples. Visto que existe é um quantificador e não um predicado, devemos entender que não há um rei da França. Agora vamos para um caso em que N é o nome próprio ordinário, como em "Apolo é ciumento". A saída de Russell é substituir o nome Apolo por uma descrição definida, por exemplo, o Deus Sol. E vimos como analisar a sentença "o Deus Sol é ciumento". Devemos entender como afirmando que há exatamente um objeto que é Deus Sol e esse objeto é ciumento. E, a não ser que você acredite na existência dos deuses gregos e outras quimeras, você vai considerar essa sentença como sendo falsa. Vamos agora à seção 3.5 e entender a crítica que Strawson faz à teoria das descrições definidas de Russell. O ponto principal da crítica de Strawson a Russell está no fato de que Russell não separa significado de expressões de uso de expressões. Para Russell,
não são as expressões, mas os usos que fazemos de certas expressões que podem ser referenciais ou não. Para entender esse ponto, vamos a alguns exemplos. Considere o pronome eu na sentença "eu estou com fome", dita por João. No uso que João faz dessa sentença, o pronome eu está se referindo ao falante, no caso, a João. Agora considere a mesma sentença "eu estou com fome", dita por Maria. Aqui, o pronome eu está sendo usado para se referir a um outro falante, no caso Maria, e não João. Portanto, estamos diante de usos distintos do mesmo pronome. Tendo essa distinção em mente, vamos analisar o exemplo emblemático de Russell, o atual rei da França careca. Suponhamos que essa sentença seja usada por alguém, digamos, em 1661. Nesse momento, sabemos que a expressão "o atual rei da França" se refere ao nosso já conhecido Luís XIV, o chamado Rei Sol. Strauss vai defender que, assim como não são expressões que são referenciais ou não, mas usos que fazemos das expressões que são referenciais ou não, do mesmo modo, não são sentenças que são verdadeiras ou falsas, e sim uso que fazemos de tais sentenças que são verdadeiros ou falsos. No caso que acabamos de ver, visto que o atual rei da França tem referência no ano de 1661, nesse uso específico, a sentença "o atual rei da França careca" pode sim ser verdadeira ou falsa. Se avançarmos no tempo para o ano de 1788, temos um outro uso da expressão "o atual rei da França careca". Nesse contexto, o atual rei da França se refere ao nosso já conhecido Luís XVI, um rei não tão brilhante assim. Mais uma vez, visto que o uso que fazemos de "o atual rei da França" nesse contexto tem referência, então a sentença "o atual rei da França é careca" pode ser verdadeira ou falsa. Finalmente, se avançarmos para o fatídico ano de 2020, um uso que fazemos da mesma expressão "o atual rei da França" não se refere a ninguém. Nesse caso, a sentença "o atual rei da França é careca" não pode ser verdadeira nem falsa. No caso de "o atual rei da França", sabemos que o que falha na descrição é que não há algum rei da França e, portanto, não pode haver um único rei da França. E no caso de falhar a unicidade? Esse é o caso do seguinte exemplo: a mesa está coberta de livro, dita num contexto em que há várias mesas diante de nós. Qual seria a referência de "a mesa"? Bom, nesse caso, a expressão "a mesa" não consegue se referir a uma única, porque há várias mesas. Pela mesma razão apresentada anteriormente, esse uso da sentença "a mesa está coberta de livros" não pode ser nem verdadeiro nem falso. Vamos agora para a seção 3.6, que vai mostrar, em linhas gerais, a crítica que Donovan faz tanto a Russell quanto a Strauss. A crítica de Donovan está baseada na distinção entre uso referencial e uso atributivo de uma descrição definida. Para Russell, há tantos usos referenciais quanto não referenciais de uma descrição definida. E isso depende, principalmente, da intenção do falante. Vamos tentar entender esse ponto por meio de nossos desenhos toscos, que vocês já devem estar com saudades. Suponha que numa bela manhã de primavera você peça um pingado na padaria do seu bairro. Em seguida, você pega o jornal que está no balcão da padaria e lê na capa do jornal que Smith, seu vizinho, foi brutalmente assassinado. Você conhece Smith desde criança, jogou bola com ele na rua e sabe que Smith é um amor de pessoa. Diante de uma notícia tão estarrecedora, você diz: "O assassino de Smith é insano", visto que ninguém poderia ter alguma razão para matar uma criatura tão doce quanto Smith. Notem que a descrição definida, "o assassino de Smith", não está se referindo a ninguém específico nesse contexto. Você não sabe quem assassinou Smith, pode ser inclusive que tenha sido mais de uma pessoa. Assim, a sentença "o assassino de Smith é insano" deve ser entendida desse modo: quem quer que tenha assassinado Smith é insano. Agora vamos para um outro contexto. Você está assistindo o tribunal do réu acusado de matar Smith. Ele tem um semblante, digamos, de uma pessoa não muito normal. Você não se lembra do nome do réu e, olhando para o seu semblante, diz: "O assassino de Smith é insano". Nesse novo contexto, a expressão "o assassino de Smith" está se referindo a alguém bem específico, ao ser bizarro que se encontra nesse momento no banco de réus. Nesse contexto, a sentença "o assassino de Smith é insano" deve ser entendida como
Este homem, você sabe de quem estou falando, suposto assassino de Smith, é ou deve ser insano. No primeiro caso, como estamos falando de quem quer que seja o assassino de Smith, Donnellan diz que estamos fazendo um uso atributivo da expressão assassino de Smith. No segundo caso, diante do acusado de ter assassinado Smith, estamos fazendo um uso referencial da expressão o assassino de Smith. Mas será então que não há como conciliar Russell e Strawson, de modo que Russell fala do uso atributivo de expressões denotativas, enquanto Strawson está focado no seu uso referencial? Para Donnellan, infelizmente não. Vamos começar com Strawson. No uso referencial, Donnellan vai dizer que a expressão não pressupõe existência e unicidade. De fato, mesmo que o suposto assassino não seja o assassino de Smith, eu consegui me referir a ele, e isso vai contra o que diz Strawson. Já quanto à abordagem de Russell, Donnellan vai dizer que quando não há existência nem unicidade no uso atributivo, nada está sendo dito. Se Smith, digamos, se suicidou, minha reação diante da notícia foi um equívoco, visto que não há assassino algum. Do mesmo modo, se ele foi espancado até a morte por uma ordem insana, novamente o assassino de Smith não se refere a ninguém. Seria possível defender a teoria de Russell dos ataques feitos a Strawson e Donnellan? Na seção 3.7, Morris vai defender que sim. Primeiramente, quanto à crítica de Strawson sobre o atual rei da França se referir a monarcas extintos ao longo do tempo, podemos reformular os problemas P1 a P5 de modo que façam menção a usos contemporâneos de termos singulares e de sentenças. Quanto às demais críticas, uma pessoa que defende a teoria de Russell poderia argumentar que Strawson e Donnellan estão confundindo as coisas. Primeiro, é preciso distinguir aquilo que é verdadeiro ou falso daquilo que pode ou não ajudar no contexto de uma conversa corriqueira. Quanto a essa distinção, tomemos como exemplo a sentença "a porta está trancada". Suponha que eu diga para você não se preocupar, pois a porta está trancada. Numa conversa cotidiana como essa, ninguém coloca em dúvida a existência da porta. De um ponto de vista russelliano, há aí uma descrição escondida. O significado dessa sentença pode ser algo como a porta da frente de casa, tal, no endereço tal, etc, 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 está fechada. O problema do ponto de vista russelliano é que Strawson não fez a distinção 1. Outra distinção importante é 2, entre aquilo que é literalmente ou estritamente dito no contexto de uma sentença e aquilo que uma sentença significa quando nós a proferimos. O problema dos exemplos de Donnellan envolvendo o assassino de Smith é que ele não levou em conta a distinção expressa em 2. O significado das palavras não depende da intenção de quem fala, daquilo que a pessoa quer dizer. Para Morris, é importante lembrar que boa parte dessa polêmica é fruto de uma visão filosófica muito distinta do papel da linguagem. Russell concebe a linguagem como uma espécie de maquinaria complexa, cabendo ao filósofo da linguagem compreender suas engrenagens e articulações por meio de leis gerais. Já Strawson e Donnellan têm uma posição filosófica mais cautelosa. Para eles, a linguagem humana é tão rica e complexa que é impossível reduzi-la a algumas leis. Vamos finalmente à última seção, em que vamos explorar a filosofia da linguagem de Russell para além das descrições definidas. Vamos retomar o problema da substituição de nomes próprios em contextos epistêmicos ou psicológicos. Como exemplo, tomemos o caso de Frank, que não sabe nada de rock. Ele acha que Alice Cooper, vocalista de uma banda de rock, é uma mulher. Isso quer dizer que Frank atribui ao nome Alice Cooper a descrição definida, a líder dessa banda de rock famosa. Por essa razão, podemos dizer que a sentença "Frank acha que Alice Cooper é uma mulher" é verdadeira. Mas Frank conheceu um rapaz tímido na escola chamado Vincent Furner. O que então quer dizer Frank acha que Vincent Furner é uma mulher? Bom, ao nome Vincent Furner, Frank atribui uma outra descrição definida, o filho homem dos Furners. Por essa razão, a sentença "Frank acha que Vincent Furner é uma mulher" é falsa. Mas há algo que Frank não sabe, que Alice Cooper e Vincent Furner são dois nomes para a mesma pessoa. Como a visão russelliana resolve esse problema?
vimos que a descrição definida deve ser entendida no contexto de uma sentença por meio de uma expressão envolvendo existência e unicidade. Assim, Frank acha que Alice Cooper é uma mulher, significaria que Frank acha que há um único objeto que é um líder de uma banda famosa de rock e que esse objeto é uma mulher. Notem que o nome próprio, Alice Cooper, está sendo substituído por uma expressão com quantificadores. Já a sentença Frank acha que Vincent Furner é uma mulher, significaria que Frank acha que há um único objeto que é um filho homem dos Furners e que esse objeto é uma mulher. Note que o nome próprio Vincent Furner está sendo substituído por outra expressão com quantificadores. Vamos comparar esses dois predicados. X é um líder de uma banda famosa de rock e X é um filho homem dos Furners. Para Russell, predicados se referem a qualidades. Como temos predicados distintos, temos qualidades distintas. E termos singulares? Vimos que para Russell, nomes próprios e descrições definidas não são termos singulares. Mas haveria, na visão de Russell, termos singulares genuínos? Sim, são os pronomes demonstrativos, como isto, isso e aquilo. Esses pronomes se referem a objetos, que Russell denomina de particulares. E sentenças? A que elas se referem? Bom, elas se referem a estados de coisas no mundo, ou simplesmente a fatos. Embora interessante, esse ponto de vista pode nos gerar alguns problemas. Vejamos. Considere uma sentença qualquer. Se ela for verdadeira, isso quer dizer que há uma correspondência entre a sentença e um certo estado de coisas no mundo, ou seja, há um fato que faz a sentença ser verdadeira. Agora, se a sentença for falsa, isso quer dizer que não há um fato correspondente. Então, qual seria a referência de uma sentença falsa? Esse é um dos maiores problemas que qualquer teoria do significado de inspiração russeliana precisa responder. É isso, pessoal. Acabamos aqui o capítulo 3 do livro Uma Introdução à Filosofia da Linguagem de Morris, que foi tema da nossa 7ª videoaula do curso de Filosofia da Linguagem. Muito obrigado e até a próxima videoaula.